Meu marido convidou a família inteira para viajar de férias. Ao chegarmos ao aeroporto, ele virou para mim e disse: "Esqueci de comprar a sua passagem. Volta para casa, tá?" Eu não discuti. Voltei para casa e transformei a viagem deles em um verdadeiro inferno. Tudo virou um caos. Aquela era a manhã para a qual eu havia me preparado durante uma semana inteira. Meu marido, Bruno, disse que ia levar a família toda para uma viagem de férias, para respirar novos ares e comemorar o aniversário da mãe dele. Quem iria na viagem? Era a minha sogra, Dona Vera, minha cunhada, Renata. E o primo do meu marido, Diego. Parece normal, não é? Qualquer família que sai de férias faria algo parecido. Eu disse a mim mesma: tudo bem. Depois de um ano inteiro trabalhando duro, uma viagem para refrescar a cabeça e agradar a família não faz mal. Só que, desde o início, Bruno dividiu as tarefas de forma muito clara. Ele falou com um tom firme, como se fosse o pilar da família. O homem que arca com tudo. Você cuida das malas e reserva um resort bem confortável. Deixa que as passagens aéreas eu mesmo compro, é mais rápido. Lembro que na hora eu estava na cozinha lavando a louça. Ao ouvir aquilo, apenas balancei a cabeça, concordando. Sinceramente, eu não queria disputar o papel de liderança com ele. Na casa da minha sogra, eu já estava acostumada com a ideia de que o homem é quem tem voz ativa, enquanto a mulher cuida da logística. Eu confiei no Bruno por um motivo simples. Ele sempre foi assim. Toda vez que Dona Vera estava por perto, ele adorava se exibir com frases do tipo: "Deixa aqui. O Bruno resolve, mãe. A senhora não precisa se preocupar." Enquanto isso, eu ficava quieta nos bastidores, separando cada peça de roupa, cada toalha, até remédio para dor de cabeça, remédio para enjoo e chinelos macios para que os pés de Dona Vera não dossem nas caminhadas. Eu nunca fui de fazer contas. Só pensava que, como esposa e nora, ceder um pouco pela paz na casa não era o fim do mundo. Desde que a data da viagem para o Nordeste foi marcada, eu fui a mais atarefada. Escolhi um resort de luxo que era impecável, espaçoso, com elevadores e um cardápio adequado para pessoas mais velhas. Paguei o sinal da reserva e montei o roteiro. Qual dia seria para passeios? Qual dia seria para descansar? Cheguei a ligar para a recepção para confirmar se faziam caldos e refeições com pouco sal para idosos e se o quarto ficava perto do elevador. Arrumei a mala de Dona Vera como se fosse para minha própria mãe. Casacos leves para o ar-condicionado, pomadas musculares, adesivos para dor. Até as saídas de praia dela eu dobrei com cuidado. Enquanto isso, a única função do Bruno era comprar as passagens de avião. Ele disse: "Deixa que eu compro, é mais rápido." Eu apenas confiei. Os homens cuidam das coisas grandes. Não perguntei mais nada. Tinha medo de que, se perguntasse, achassem que eu estava desconfiada. Na casa da minha sogra, eu já tinha entendido como a banda tocava. Às vezes, uma simples pergunta feita da maneira certa podia ser distorcida para parecer que eu era uma intrometida. Na manhã do voo, acordei muito cedo. Preparei um café da manhã leve. Fiz um chá quente para Dona Vera e acordei todo mundo para se arrumar. Renata andava de um lado para o outro passando batom e reclamando. Que saco ter que acordar cedo para viajar. Tô morta. Dona Vera estava sentada no sofá, observando a minha correria e soltou uma daquelas frases com ar de deboche. Mulher, quando acostuma a trabalhar, é assim. Bruno ouviu e deu um sorrisinho. Um sorriso que na hora não significou nada. Diego, o primo, puxava a mala mascando chiclete, com os olhos grudados no celular como se não tivesse nada a ver com o mundo. Quando o Uber chegou ao aeroporto de Guarulhos, o clima ainda estava normal. Eu até tentava me acalmar por dentro. Talvez eles não me amem de verdade, mas se eu viver em paz e fizer a minha parte já é o suficiente. Continuei pensando, assim até chegarmos ao balcão de check-in. A atendente pegou nossos documentos e digitou no computador. Depois, olhou para mim. O olhar dela não era antipático, apenas confuso. Ela perguntou: "Senhora, posso ver sua identidade de novo?" Eu entreguei.
Ela digitou mais um pouco e seus movimentos ficaram lentos. Virou o monitor para a colega do lado e sussurrou algo. De pé ali, meu coração disparou de repente. Tive um pressentimento ruim. Então a atendente virou-se para mim e falou com muita educação, mas pausadamente: sinto muito, senhora. As passagens para este grupo são apenas para 4 pessoas. O seu nome não consta na reserva. Ouvir aquilo foi como levar um balde de água congelada na cabeça. Eu congelei, achando que tinha ouvido mal. Dei um sorriso nervoso. Moça, pode checar de novo. Deve ter se perdido no sistema. Ela checou mais uma vez e balançou a cabeça. Não, senhora. Eu já verifiquei com cuidado. Eu virei o rosto para o Bruno. Ele estava bem ao meu lado, mas sua expressão era assustadoramente tranquila. Não estava surpreso, não estava confuso. Ele apenas deu de ombros. Suspirou e falou com uma naturalidade como se comentasse sobre o clima. Nossa, esqueci de comprar sua passagem. Ah, deixa pra lá. Volta pra casa, tá? Fica cuidando da casa pra não roubarem. Sabe o que é mais doloroso? Não é a palavra esqueci. O mais doloroso é a forma como ele disse isso. Como se eu não tivesse o direito de ir. Como se eu fosse apenas a empregada daquela casa. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, dona, Vera já aumentou o tom de voz. Fria e cortante. Mulher indo junto só serve para dar trabalho. Fique em casa mesmo e reconheça seu lugar. Ouvir aquilo fez meu rosto queimar. Não de vergonha, mas de humilhação. Humilhada porque me preocupei tanto, me esforcei para preparar tudo com perfeição. E no fim, eu era tratada como um peso. Renata, que estava ao lado dela, deu um sorriso cínico e falou em tom de deboche. Ai, cunhada, não precisa fingir que é a heroína, não. A gente vai sozinho. Assim ficamos mais à vontade. Eu olhei para ela. Meu coração de repente se esvaziou. Eu não tinha mais vontade de debater, nem de brigar. Porque num lugar lotado como aquele aeroporto, se uma mulher chora, as pessoas olham para ela como uma vítima patética. Mas se ela grita, as pessoas acham que é uma louca fazendo barraco. Eu fiquei lá parada, sentindo meu coração bater lento e pesado. Respirei fundo. Olhei para o Bruno mais uma vez. Eu queria perguntar, você fez isso de propósito, não foi? Mas eu sabia que ele não responderia a verdade. Gente como ele só tem talento para distorcer palavras e se fazer de vítima. Então escolhi um caminho que surpreendeu até a mim mesma. Não chorei. Eu apenas balancei a cabeça. Minha voz saiu tão calma que chegou a soar fria. Tudo bem, eu vou para casa. As 3 pessoas à minha frente quase suspiraram de alívio ao mesmo tempo, como se tivessem acabado de ganhar um jogo fácil. Bruno virou de costas imediatamente, puxando a mala em direção ao portão de embarque. Dona Vera caminhou na frente, com o queixo erguido, como quem acabou de dar uma lição de moral em alguém. Renata foi andando enquanto digitava no celular, com um sorrisinho no rosto. Diego puxou a mala atrás deles e ainda olhou para mim de relance. O olhar de alguém evrimona, estava apenas assistindo a um filme. Fiquei parada no meio do aeroporto movimentado. Pessoas passavam de um lado para o outro, riam, os anúncios dos voos ecoavam pelos alto-falantes. Enquanto isso, eu parecia desconectada daquele mundo. Quando eles já estavam se aproximando da segurança, eu disse apenas uma frase, num tom baixo, mas alto o suficiente para que o vissem. Divirtam-se. Sim, falei como se fosse um desejo de boa viagem, mas na verdade era uma despedida. Porque no meu coração, naquele momento, só havia um pensamento. Eles achavam que eu ia voltar para casa, chorar no quarto e depois mandar mensagens implorando para ir junto. Mas não. Eu tava voltando para casa para apertar o botão que iniciaria o inferno na vida deles. Saí do aeroporto sem nem lembrar direito como cheguei à rua. Só quando o vento bateu no meu rosto é que senti meus olhos arderem, mas eu não derramei uma lágrima. Talvez porque eu já tivesse chorado tanto durante meus anos como nora, que até minhas lágrimas estavam exaustas. Fiquei diante de um vidro espelhado enorme e olhei meu reflexo. Uma mulher bem vestida, com o cabelo preso em um coque elegante,
segurando uma sacola de farmácia com os remédios da Dona Vera. Eu parecia alguém que tinha ido apenas deixar a família no aeroporto, não alguém que tinha acabado de ter seu direito de viajar roubado. Muitos que ouvem essa história podem se perguntar: como você aguentou tanto tempo? Eu mesma já me fiz essa pergunta. Mas se você vive sob o mesmo teto, onde todos os dias te ensinam que manter a paz é mais importante do que a razão, você acaba se acostumando a engolir o amargo. Eu era nora na casa da Dona Vera havia 5 anos. 5 anos vivendo juntos. Todo dia vendo o olhar cínico da minha sogra, todo dia ouvindo palavras que eram metade brincadeira, mas cortavam como faca. Eu tentava cuidar da casa não por ser fraca, mas porque um dia acreditei que para um casamento durar, a mulher precisava ter paciência. Conheci o Bruno por acaso. Na época, ele era o tipo de homem que facilmente encantava qualquer mulher. Falava manso, era educado e sabia dar atenção na hora certa. Quando começou a me cortejar, Bruno dizia coisas lindas. Quando a gente casar, não vou deixar você sofrer. Vou te defender se alguém te fizer chorar. Eu acreditei, porque via um rosto que parecia bondoso. Achei que um homem bom certamente amaria sua esposa. O que eu não sabia é que existem pessoas que são boas pro mundo lá fora, mas com a esposa, a bondade serve apenas para arrancar elogios dos outros e não para protegê-la. Quando cheguei como nora, Dona Vera me recebeu com um sorriso doce na frente dos parentes. Ela chegou a segurar minha mão e sussurrou: você ter entrado para esta família é uma bênção. Na época, fiquei emocionada. Achei que tinha ganhado uma sogra maravilhosa. Mas em pouco tempo percebi que aquela doçura só durava enquanto ela não sabia do que eu era capaz e que benefícios poderia tirar de mim. Dona Vera era movida pelas aparências, amava ser elogiada, amava que os outros vissem a família dela como gente de bem. Quem a fizesse sentir orgulho, ela amava. Quem a fizesse descer do salto, ela odiava. Já o Bruno era o típico homem que morre de medo da mãe. Medo não por respeito, mas pavor de que a mãe ficasse com raiva, de ser criticado, de ser chamado de frouxo mandado pela mulher. Percebi isso nos pequenos detalhes. Logo que casamos, uma vez Dona Vera reclamou que a minha comida estava sem sal. Eu expliquei que como ela vivia reclamando de pressão alta e gastrite, eu fiz algo mais leve para a saúde dela. Bruno estava do lado. Ele deveria ter dito: mãe, minha esposa só está preocupada com a sua saúde. Mas ele apenas deu uma risadinha e falou para a mãe: ela é meio ruim de cozinha mesmo, mãe. Depois o Bruno manda ela fazer outra coisa. Essa frase parecia inofensiva, mas para mim foi um tapa na cara. Porque na casa da sogra, se o marido não te defende uma vez sequer, todo mundo entende imediatamente que aquela nora é fraca e pode ser tratada como capacho. E tinha a Renata, minha cunhada. Era preguiçosa, adorava a vida boa e a boca dela só abria para dizer: cunhada tem que saber seu lugar. Ela terminava de comer e nunca lavava um prato. O quarto dela era um chiqueiro, mas vivia dando palpite. Para ser nora tem que ser ágil, senão quem vai respeitar? Certa vez cheguei do trabalho exausta, nem tinha trocado de roupa ainda. Renata, sentada no sofá, mexendo no celular, jogou uma blusa na minha direção. Cunhada, lava aí pra mim, amanhã tem um compromisso. Eu perguntei: você mesma não pode lavar? Ela riu com deboche. Nossa, mesquinha por causa de uma blusinha, que cunhada. Calculista. Bruno estava sentado lá, quieto como uma sombra. Foi aí que percebi. Para alguns homens, o silêncio é a forma como eles escolhem de que lado estão. Eu nunca fui uma mulher que dependesse de ninguém. Tinha minha própria loja online, e-commerce, com uma renda excelente e muito estável. Trabalhava duro, tinha muitos clientes e um lucro considerável, mas eu nunca fui de ostentar. Eu apenas gastava dinheiro em silêncio para ajudar a família, porque eu achava que, fazendo isso, eles me amariam mais. Eu ajudei a pagar a reforma da casa, comprei móveis novos. De vez em quando, dava dinheiro para Dona Vera comprar remédios caros ou vitaminas.
Paguei até um curso profissionalizante para a Renata, achando que se ela tivesse uma profissão, não dependeria tanto da gente. Mas qual foi a recompensa? A frase que ouvi da Dona Vera quando uma vizinha elogiou meu negócio. Ela só faz sucesso por causa da sorte que essa família traz. Foi depois de virar minha nora que ela começou a ganhar dinheiro. Ouvindo aquilo, eu só dei um sorriso amarelo. Meu peito apertou tanto que tive que ir para a cozinha fingir que bebia água para conseguir respirar. O dinheiro do meu suor era gasto naquela casa. Mas no fim, eu era vista apenas como uma sanguessuga da sorte deles. Aos poucos, percebi a realidade amarga. Quanto mais eu cedia, mais me viam como pregada. Primeiro, eu lavava louça porque queria a casa limpa. Depois virou minha obrigação. Primeiro, eu dava dinheiro em nome da paz. Depois virou um imposto obrigatório. Senti que naquela casa eu não era mais nora, muito menos esposa. Eu era um caixa eletrônico ambulante, uma funcionária não remunerada, uma sombra cuja única função era limpar a bagunça para que eles pudessem viver no bem bom. Bruno sempre me acalmava com promessas vazias. Tenha paciência, amor. Minha mãe já é de idade, cede um pouquinho o nome da paz. Mas quanto mais eu ouvia isso, mais eu entendia. Não era uma frase para me proteger, era uma desculpa para ele fugir das responsabilidades. Ele queria que eu cedesse para que ele não precisasse tomar partido, para não ser o filho ingrato aos olhos da mãe, para não enfrentar a realidade de que ele não tinha coragem para ser marido. Quando eu ficava triste, dava vontade de perguntar na cara dele: você já me defendeu alguma vez na vida? Mas eu engolia as palavras, porque toda vez que tentava, ele franzia a testa e dizia: você é muito exagerada. Não leva essas besteirinhas a sério. A palavra besteirinha com o tempo virou uma tortura, porque o que me feria não eram problemas gigantes, mas a constante sensação de ser tratada como lixo. Eu acreditava que se eu fosse boa, a família ia me amar. Mas a verdade é que eles só me amavam quando precisavam do meu Pix. Todo mês, quando eu pagava a conta de luz adiantada, Dona Vera me chamava de filhinha, mas se eu atrasasse um dia porque estava atolada de pedidos na loja, o tom já mudava. A Dondoca tá muito ocupada ganhando dinheiro, até esqueceu que a família também precisa comer. Renata era ainda mais descarada. Você é quem tem a grana, né, cunhada? Você que banque. Ninguém te obrigou a casar com meu irmão. Ouvir aquilo era como ser estrangulada. Na cabeça deles, casamento não era dividir as cargas. Casamento significava que eu tinha que pagar uma taxa de permanência para existir na família deles. Havia noites em que eu deitava ao lado do Bruno e me sentia ao lado de um completo estranho. Ele ficava rindo no celular com sabe-se lá quem, enquanto eu olhava para o teto pensando de quem é essa vida que eu tô vivendo. Comecei a aprender a ficar calada e observar. Observava o olhar da Dona Vera toda vez que o assunto era dinheiro. Observava o jeito que a Renata olhava para as minhas coisas pela casa, como se já fossem dela. E observava como o Bruno sempre fugia de conversas sérias, especialista em usar palavras mansas, mas completamente ocas. Deixei de contar o quanto eu ganhava, deixei de compartilhar meus planos. Comecei a guardar tudo para mim como um mecanismo de defesa. E lentamente entendi que nossa relação não era mais sobre compartilhar a vida. Tinha se tornado uma relação em que eles me usavam como ferramenta para manter o status, o conforto e o luxo deles. Eu não imaginava que aquela viagem de férias fosse ser a maneira deles de me dar uma lição. Mas talvez justamente porque eles foram longe demais, não imaginaram que eu também tinha um limite. Quando uma mulher fica calada por muito tempo, chega um dia em que ela não discute mais. E é aí que o jogo vira. Depois daquele dia, comecei a ver tudo de forma diferente. Não mais com os olhos de uma esposa tentando manter a paz, mas com os olhos de alguém que se pergunta: afinal, nesta casa eu sou esposa, nora ou empregada? Havia algo estranho. Quando ainda confiamos, muitas vezes procuramos desculpas para justificar as atitudes dos outros. Mas quando começamos a suspeitar cada pequeno detalhe
de repente fica nítido, como uma pintura coberta de neblina que o vento sopra e revela todos os traços. Cerca de um mês antes da viagem, Bruno começou com manias estranhas. Quando recebia uma ligação, ele virava de costas e ia para o canto. A voz baixava como se tivesse medo de que eu ouvisse. Se o celular tocava, ele olhava a tela, levantava e ia para a sacada. Antes, ele não era assim. Qualquer ligação, ele atendia na minha frente. Até se exibia. É o pessoal do escritório ou fulano chamando pro chope. Mas ultimamente ele parecia ter um mundo paralelo no qual eu não tinha permissão para entrar. Se eu perguntava, ele respondia rápido e na ponta da língua, coisa de trabalho? Amor. Não põe minhoca na cabeça. A frase não põe minhoca na cabeça com o tempo começou a soar como um aviso. Não pergunte. Não queira saber. Não se intrometa. Na mesma época, Dona Vera começou a soltar indiretas. Durante o jantar, ela disse: viagem boa é com gente que sabe o seu lugar, que sabe servir. Se for com gente de cara amarrada, estraga o clima de todo mundo. Ela falou isso dando uma olhada rápida para mim, o suficiente para eu entender o recado. Renata caiu na risada e emendou: verdade, mãe. Férias é para curtir. Se for alguém para ficar ditando regra, que preguiça. Eu estava ali sentada, segurando os talheres. Não sabia se engolia a comida ou a angústia. Eu queria perguntar: quando foi que eu fiquei de cara amarrada? Mas deixei quieto, pois já conhecia o modo operandi delas. Indiretas sutis, mas venenosas o bastante para ofender. Certa vez, passando pela sala, ouvi sem querer a Renata falando com Bruno. O tom era de brincadeira, mas perverso. Bruno, não leva a Camila não. Vai ser chato. Se ela for, vai ficar com aquela cara de enterro de novo e a mãe vai se estressar. Bruno não deu uma bronca nela, nem me defendeu. Apenas resmungou um uhum, como se concordasse para encerrar logo o assunto. Fiquei na porta e meu estômago embrulhou. Foi ali que percebi. Não só eu era menosprezada, como estava sendo ativamente cortada da diversão deles com frases aparentemente bobas. Estranhamente, Bruno ficava muito animado ao me passar as tarefas. Ele dizia: reserva um lugar top para minha mãe ficar feliz. Ela tá velha, merece um luxo de vez em quando. Parecia um filho devotado. Mas, curiosamente, não me incluía no planejamento. Eu perguntava: vamos ficar quantas noites? Alugo um carro lá. Bruno respondia esquivando: deixa que eu resolvo. Renata interrompia: relaxa, cunhada. A gente já ajeitou tudo. Dona Vera abanava a mão. Nora não, tem que saber dessas coisas, não faça tanta pergunta. Fiquei no meio da sala, sentindo-me um caixa eletrônico do banco 24 horas, não um membro da família. Um dia fui limpar a escrivaninha do Bruno, que estava cheia de poeira. Eu não tenho o costume de fuçar nas coisas dele. Estava só passando um pano e ajeitando os papéis. Mas bem naquela hora, a tela do computador acendeu com a notificação do WhatsApp Web. Vi apenas de relance, sem querer, mas as palavras pularam na tela. Era um grupo com um nome ridículo, Turma da Viagem VIP. Embaixo apareceu a mensagem da Renata: não esquece de guardar segredo, senão ela vai atrapalhar tudo. Eu paralisei. Minha mão segurando o pano de pó ficou dura, então eles tinham um grupo separado. Discutiam tudo juntos. E a pessoa que estava sendo excluída da roda era eu. Eu poderia ter feito um barraco, corrido para a sala, jogado o celular na mesa e exigido satisfações. Mas não fiz isso. Não por medo, mas porque já entendia a dinâmica dessa família. Se eu fizesse um escândalo, diriam que sou louca, ciumenta, exagerada e dariam um jeito de me dar uma lição moral sobre como ser uma boa nora. No final, eu continuaria sendo a errada e eles sairiam ilesos. Escolhi o silêncio. Mas dessa vez era um silêncio diferente. Um silêncio de quem observa, que coleta provas, de quem está se protegendo. Comecei a tirar fotos dos pequenos sinais que antes eu ignorava. Tirei foto da notificação daquele grupo de WhatsApp.
Anotava os horários em que Bruno ia para a sacada atender o telefone. Não fiz isso por vingança, mas pela consciência de quem já foi acusada injustamente vezes demais. Sabia que, para ter voz na casa da minha sogra, a palavra de uma nora vale zero. Só prints, documentos e extratos bancários poderiam calar a boca deles. Enquanto isso, Bruno continuava me empurrando a logística da viagem. Mandou eu comprar malas novas. Compra uma bem grande. Assim cabe as coisas da minha mãe e da Renata. Praia exige muita roupa, sabe como é. Renata teve a cara de pau de adicionar. Cunhada, compra umas saídas de praia pra mim também? Não tive tempo de ir no shopping. Falavam com tanta naturalidade como se fosse minha obrigação sagrada servir de babá e patrocinadora deles. Ao ouvir isso, eu ria por dentro. Uma risada amarga. Se eles realmente me quisessem lá, perguntariam o que eu gostava, o que eu queria levar. Na prática, só lembravam que eu existia quando precisavam que eu bancasse alguma coisa. E teve um detalhe que me deu arrepios. Certa vez fingi perguntar ao Bruno, com muita leveza: amor, as passagens já estão compradas? Ele respondeu rápido demais, sem nem piscar. Já, não precisa se preocupar. É uma resposta ensaiada, rápida como quem já tinha a mentira pronta na ponta da língua. Olhei para ele por um segundo e concordei com a cabeça. Mas por dentro, a raiz da suspeita já tinha afundado. As pessoas só respondem tão rápido quando querem encerrar um interrogatório para que a gente não pergunte mais nada. Naquela noite, abri os e-mails com as reservas do resort no Nordeste. Fui olhando detalhe por detalhe. O nome na reserva era o meu e-mail, meu celular, meu cartão de crédito e meu CPF. Olhei o valor do sinal que já tinha pago, os serviços extras que adicionei só para agradar a dona Vera. Como o meu marido mesmo tinha pedido. De repente senti um calafrio na espinha. Pensei numa possibilidade que antes eu não ousaria imaginar. Se eu não viajasse, significava que eu estava financiando as férias deles, pagando para eles se divertirem. Enquanto eu ficaria jogada de escanteio como lixo, a partir desse momento eu deixei de ser passiva. Comecei a traçar meu plano, mas no mais absoluto sigilo. Li as políticas de cancelamento do resort. Anotei quais serviços extras podiam ser cortados na véspera sem multa alta. Troquei a senha do meu aplicativo do banco, da fatura do cartão, e ativei a verificação em 2 etapas. Não cancelei nada na hora, porque precisava que eles baixassem a guarda. Eu fiquei quieta, assumindo o controle como quem segura as chaves de um carro, mas ainda não ligou o motor. Falei para mim mesma, eu não estou fazendo nada de errado, estou apenas me protegendo. Se eles me consideram família, nada disso vai ser usado. Mas se eles realmente estão me excluindo de propósito, me fazendo de palhaça para bancar as regalias deles. Me desculpe, dessa vez não vou ser a boba da corte. E esperei. Esperei não para ser humilhada, mas para ver luz cair na própria armadilha que criaram. Só que naquele momento eu não imaginava que a armadilha iria desmascarar a verdadeira face de todos naquela casa tão rápido, de uma forma que ninguém poderia negar. Quando a semente da desconfiança é plantada, você passa a enxergar a própria vida como uma peça de teatro, onde você é a única pessoa na plateia que consegue ver o que acontece nos bastidores. Faltando uma semana para a viagem, a casa virou um carnaval. Dona Vera não parava de contar vantagem para as vizinhas no portão de que a família ia para um mega resort no Nordeste. Falava com orgulho como se ela mesma estivesse pagando a conta. Renata passava o dia caçando biquínis caros na internet e soltando indiretas. Viagem boa tem que ser luxo, né? Férias regrada é coisa de pobre. Bruno, por sua vez, começou a interpretar o papel de homem provedor. Mas o jeito dele me deu nojo. Um dia, ele aproveitou que a mãe e a irmã estavam vendo TV na sala, me puxou para a cozinha e sussurrou: faz um pix para mim. Para eu pagar umas coisas adiantadas da viagem, fica mais fácil. Eu olhei para ele, perguntando de forma muito clara:
Pagar o quê? Ele gaguejou. As passagens ou transfer lá. Não faz tanta pergunta. Deixa o dinheiro comigo que eu agilizo. O tom de voz dele era o mesmo que usava com estranhos, tentando impor autoridade. Se fosse a Camila de antes, eu teria feito o Pix na hora, morta de medo de ser taxada de pão dura. Mas dessa vez eu apenas balancei a cabeça e disse: tá, depois eu vejo isso. Naquela noite, sentei com o notebook e entrei no portal do resort. Optei por não transferir um centavo pro Bruno. Eu mesma paguei cada serviço diretamente no site, garantindo que o controle ficasse estritamente na minha conta e no meu nome. Fiz isso sem ninguém perceber. Na manhã seguinte, ao ver que o dinheiro não tinha caído na conta dele, Bruno ficou irritado. Encostou na porta do quarto e reclamou: você é muito mesquinha, sabia? Eu sou seu marido. Você age como se eu fosse te dar um golpe. Eu encarei, estranhamente calma. Não sou mesquinha. Só gosto das coisas claras. Bruno franziu a testa, com o ego ferido. Claras como? A gente é marido e mulher ou sócio de empresa? Essa cartada de marido e mulher, se fosse dita para compartilhar fardos ou proteger, eu até acreditaria. Mas ele usava isso como um passe livre para eu liberar dinheiro, sem fazer perguntas. Não discuti, apenas respondi. Eu já fechei as coisas do resort. Fica tranquilo. Quanto mais calma eu ficava, mais irritado ele ficava. Ele detestava esposas calmas, ele gostava de esposas que podiam ser manipuladas pela culpa. Naquele exato momento, a voz de Dona Vera ecoou da sala, como se fosse algo orquestrado. Ela não falou diretamente comigo, mas alto o suficiente para que eu ouvisse. Deu uma risada cínica. Mulher quando tem dinheiro quer mandar no marido. Homem que deixa a mulher botar cabresto mais cedo ou mais tarde, acaba arrumando o problema. Renata, adorando a confusão, jogou lenha na fogueira. Cunhada, se você não for mais aberta com as coisas, vai ter muita mulher lá, fora querendo ser aberta com meu irmão, hein? Ao ouvir isso, minha mão, que lavava verdura na pia, fechou num punho apertado. Aquilo não era piada, era um aviso, ou pior, parecia que ela já tinha alguma carta na manga para ter a audácia de falar assim. Fiquei de costas para não verem meu rosto, mas por dentro eu sentia uma paz bizarra. Percebi que eles estavam tentando me quebrar. Queriam que eu sentisse medo. Medo de ser traída, medo de ser abandonada, medo de ser chamada de sovina. Tudo para que eu transferisse o dinheiro por livre e espontânea vontade, perdesse o controle financeiro e voltasse a ser a nora capaz que eles amavam. Só que agora eu não era mais a mulher assustada por fofocas indiretas. Eu escolhi o silêncio, mas não um silêncio submisso. Um silêncio de predador. E foi exatamente nessa época que eu recebi algo que jamais esperaria. As provas que arrancariam a máscara daquela família inteira. Naquela tarde, uma velha amiga minha mandou uma mensagem. Ela era gerente de um restaurante muito chique na cidade. Cá, não sei se devo te mandar isso, mas acho que você precisa saber. E me mandou as imagens do circuito interno de segurança CCTV. No vídeo, Dona Vera aparecia de braços dados com um homem gringo. Caminhavam colados num clima de intimidade que passava longe de ser uma mera coincidência. Dona Vera dava umas risadas altas, flertando, algo que ela quase nunca fazia na minha frente. O homem inclinou a cabeça e sussurrou algo no ouvido dela. Ela deu um tapinha manhoso no braço dele e os dois entraram para área VIP como um casal apaixonado. Assisti ao vídeo e minha garganta secou. Não por querer expor a minha sogra, eu nunca imaginei que guardaria algo assim. Mas aquilo me fez perceber uma coisa. A senhora que vivia arrotando moralidade, que adorava julgar o comportamento da nora, tinha um lado sujo que, se exposto, a faria entrar em pânico. Eu nem tinha me recuperado do choque quando, à noite, recebi outra mensagem. Era de um conhecido distante. Mandou um vídeo curto, gravado pelo celular do carro, mas muito claro. Renata estava descendo de um Uber acompanhada de um homem. Os dois entraram rápido e furtivamente pela porta de um motel bem conhecido da região. Não pareciam ter se enganado de lugar.
Entraram rápido com a postura de quem já estava acostumado com a rotina clandestina. A mensagem dizia apenas: reconheci sua cunhada e resolvi avisar. Fique esperta com essa família, viu? Congelei. A mesma Renata que vivia com a boca cheia de moralismo para me criticar, dizendo que eu não era transparente. Levava uma vida bem mais obscena do que o que ela criticava nos outros. Eu não vazei os vídeos. Não tinha intenção de humilhar ninguém na rua. Se eles soubessem os próprios limites e parassem de me infernizar, eu os guardaria. Mantive os 2 vídeos salvos numa pasta segura no meu celular, como quem guarda a chave de um cofre. Não para me vingar por futilidade, mas como garantia. Se eu fosse encurralada, eu tinha munição para me defender. Em famílias assim, se você só tem lágrimas, você perde. Mas se você tem provas, eles pensam 2 vezes antes de pisar em você. A partir desse dia, apertei ainda mais o cerco financeiro sobre a viagem. Paguei, sinal, transfer, passeios, tudo em meu nome. Não fiz barraco. Continuei falando normal. Arrumei as coisas da Dona Vera, dobrei os biquínis da Renata, cheguei a falar pro Bruno com uma voz macia. O que importa é que a viagem seja incrível para vocês. Falei de um jeito tão sincero que ele baixou a guarda totalmente. Bruno suspirou aliviado, achando que eu tinha me rendido. Dona Vera parou com as indiretas venenosas e Renata voltou a fazer piadinhas. Acharam que a nora idiota ainda era fácil de intimidar. Mal sabiam que, enquanto fechavam os zíperes das malas, eu já tinha artilharia pesada na minha mão para atacar na hora certa. E essa hora ia chegar em exatos 7 dias. Voltando ao aeroporto. Ao sair de lá, eu não fui direto para casa. Eu sabia que se voltasse e visse o sofá, a cozinha, a sapateira, os lugares onde durante anos eu fui tratada como sombra, eu ia acabar desabando, chorando e talvez tentasse arrumar justificativas para a crueldade deles. Então peguei um Uber e pedi para parar numa cafeteria ali perto. Não era luxuosa, só um lugar tranquilo, com mesas no fundo perto da janela. Escolhi o lugar mais escondido, coloquei a bolsa na cadeira e me sentei reta, como se fosse iniciar uma reunião de negócios. Curiosamente, meu coração não tremia mais, estava frio e cristalino. Peguei o celular e abri o notebook, respirei fundo e acessei minha conta no portal de reservas do resort. A tela mostrou todas as informações, código do voucher, horário de check-in, lista de serviços e os pacotes adicionais que eu tinha pago para mimar a Dona Vera. Cada item daquilo era um pedaço de bondade que eu havia oferecido em troca de paz. Olhei linha por linha, como quem revisita todas as vezes que engoliu o desaforo calada. Não cancelei tudo de uma vez. Li os termos e condições com calma. Queria que tudo fosse feito de forma impecável, dentro das regras, seguindo os procedimentos do hotel. Não daria a eles a chance de me processarem ou dizerem que eu agi de má fé. A minha única intenção era uma só. A partir de hoje, eles iam pagar caro, com o próprio bolso, pela humilhação que me fizeram passar. Comecei a alterar serviço por serviço. O buffet all, inclusive premium, as sessões de massagem no spa, o passeio privativo de buggy, o transfer VIP em SUV, blindado do aeroporto até o resort. Todas as coisas que eu sabia que eles iam usar para ostentar nas redes sociais. Cancelei tudo, limpo e seco. Deixei apenas a reserva básica do quarto standard. Afinal, se eu cancelasse o quarto em cima da hora, a multa seria pesada e eu perderia dinheiro. Mas o detalhe de mestre foi que alterei o status de pagamento das poucas coisas que restaram como consumo extra para pagamento no balcão no checkout. Traduzindo, querem regalias? Passem o próprio cartão. Quando terminei, revisei tudo e apertei o botão de confirmar. Meus dedos não tremeram. Senti apenas a sensação de estar consertando uma balança que passou anos pendendo para o lado errado. Resolvida a parte do resort, fui para o segundo passo.
Abri o aplicativo do banco e chequei os cartões. Bruno ainda tinha um cartão de crédito adicional meu. Aquele mesmo cartão que ele adorava puxar da carteira para pagar a conta quando saía com os amigos e pagar de patrão. Ou quando levava a mãe ao shopping. Entrei nas opções e bloqueei o cartão por perda, roubo. Também cancelei todos os pagamentos automáticos, débito em conta, que ele tinha me pedido para colocar no meu nome. A cada toque na tela do celular, eu sentia como se estivesse arrancando um anzol cravado na minha carne. Nem deu tempo de fechar a tela do notebook e meu celular começou a vibrar. Uma chamada, 2 chamadas, 3 chamadas, eu não atendi. Na 5ª chamada, a tela piscou com o nome da pessoa que eu mais desprezava no momento. Bruno. Deixei tocar mais um pouco antes de atender, sem pressa, sem raiva. Eu queria ouvir por quanto tempo a voz dele continuaria fingindo normalidade. Alô, tá onde? Por que meu cartão não tá passando? A voz do Bruno era ríspida, sem nenhum oi, sem perguntar se eu já tinha chegado em casa. A única preocupação dele era o dinheiro. Dei uma risada silenciosa e respondi com uma calma letal. Ué, você conseguiu esquecer de comprar minha passagem. Eu só esqueci que o cartão estava vencido. Qual o espanto? Um silêncio sepulcral do outro lado da linha. Então ele mudou o tom, abaixou a voz para tentar me dobrar. Para com isso, Camila. Não seja infantil. É coisa de família. Se você fizer esse escândalo, minha mãe vai passar vergonha aqui. Olhei para o movimento na rua pela janela do café. Vi o sol brilhando, o mundo girando. As pessoas vivendo. O universo não ia parar só porque eu fui humilhada. Respondi devagar. E a vergonha que a sua mãe passou? Ou melhor, que eu passei? Largada no aeroporto? Você pensou nisso? Bruno tentou desconversar, insistindo na tese de que tinha razão. Eu não fiz de propósito. Já falei que esqueci. Você faz tempestade em copo d'água. Não põe a família toda no meio. Nesse exato instante, ouvi o barulho do celular sendo arrancado da mão dele. E a voz esganiçada da Dona Vera invadiu a chamada. O que você tá querendo, garota? Hein? Você quer estragar a viagem da família, é isso mesmo? Apertei o celular na mão, mas minha voz não alterou uma nota. Eu estou na minha casa, Dona Vera. A senhora mesma não mandou eu voltar para casa e ficar no meu lugar? Dona Vera engasgou de ódio e gritou. Cachorra, você acha que só porque tem um dinheirinho pode fazer o que quer com a gente? Não aumentei o tom. Apenas disparei uma frase cirúrgica. Eu não quero fazer o que eu quero. Eu só não vou bancar financeiramente o show de humilhação de vocês. O barulho do outro lado ficou mais intenso. Dava para ouvir Renata desesperada no fundo. Mãe, ela bloqueou tudo. Como a gente vai pagar as coisas aqui? Dei um sorriso sarcástico. Elas me largaram no aeroporto, mas ainda tinham a ilusão de que a trouxa ia continuar liberando o cartão Black de longe. Não perdi meu tempo discutindo com a Renata. Sabia que bater boca com ela era rolar na lama, porque a especialidade dela era se fazer de coitada acusando os outros. Soltei apenas uma última frase para encerrar. Querem gastar? Passem o próprio cartão. Se não tiverem limite, paciência, e desliguei na cara deles. Imediatamente abri o grupo da família no WhatsApp. Aquele grupo em que eu sempre tive pisar em ovos para falar morrendo de medo de ser indelicada ou criticada por qualquer vírgula. Dessa vez digitei uma frase curta. Sem palavrão, sem textão. Aproveitem as férias. Deixei uma lembrancinha para vocês. Lá no hotel. Enviei e bloqueei a tela do celular. Sabia que aquela mensagem ia dar mais calafrios neles do que qualquer xingamento. Quando a pessoa, que sempre foi submissa, começa a falar calmo, o outro lado entra em pânico, porque perdeu a previsibilidade do jogo. Abri a galeria de fotos, olhei para os 2 vídeos salvos, Dona Vera com o gringo no restaurante, Renata entrando no motel às escondidas. Não assisti, apenas olhei a miniatura. Falei pra mim mesma, eu não preciso usar isso agora. Só de saber que a arma estava carregada na minha mão, eu já dormia em paz. A simples existência daquilo seria suficiente para arrancar a pose delas na hora certa.
Me encostei na cadeira do café, dei um gole na água com gás e pela primeira vez em 5 anos, respirei com meus próprios pulmões. Não acabei com a viagem deles com gritos, acabei com verdades e com o limite do cartão de crédito deles. Depois de desligar o telefone, não senti raiva, mas a sensação de fechar a porta de um cômodo sujo. Fiquei olhando a tela preta do celular. Lá fora, as pessoas no café conversavam. Dentro de mim, as águas turbulentas viraram um lago calmo. Eu sabia que em poucas horas, a arrogância daquela turma do aeroporto viraria desespero. Porque a regra é clara, quem acostuma a viver com o dinheiro dos outros acha que é um direito adquirido. Quando a conta chega para sair do próprio bolso, aí sim eles descobrem o que é o inferno. Assim que botei o celular na mesa, ele começou a vibrar enlouquecidamente. Bruno. E Bruno de novo. Cada vez que a tela acendia, eu só olhava e ignorava. Contei umas 20 chamadas seguidas. Algumas batiam na caixa postal e ele ligava no mesmo segundo, completamente transtornado. Eu não estava me divertindo com isso, apenas confirmando minha tese. Aquele homem não estava ligando de saudade ou de arrependimento. Estava ligando porque a fonte de dinheiro secou. Meia hora depois, tocou um número desconhecido de outro DDD. Pensei, deve ser do resort. Atendi. E era mesmo. A voz de uma recepcionista soava polida, mas dava para notar a atenção. Boa tarde, dona Camila. Peço 1000 desculpas pelo incômodo. É que o grupo da senhora está aqui na recepção fazendo um pouco de confusão e precisamos confirmar os detalhes da reserva com a titular. Eu murmurei um aham. Na minha mente, a cena pintou-se perfeitamente. Dona Vera, no meio de um lobby luxuoso no Nordeste, gritando e apontando o dedo na cara dos funcionários, como se fossem subordinados dela. Qual é o problema, moça? Perguntei com voz mansa. A recepcionista quase sussurrou, como se estivesse se escondendo atrás do balcão. Então, senhora, eles chegaram para o check-in e viram no sistema que as opções VIP foram alteradas. O upgrade de quarto foi cancelado e os pacotes de alimentação all inclusive e o transfer não constam mais como pagos pela senhora. Me encostei na cadeira. A bomba explodiu. Não fiz mais perguntas, dei apenas uma ordem, mas com educação. Moça, por favor, siga estritamente o que está no contrato que eu atualizei. Qualquer serviço adicional deve ser pago no balcão por quem for usar. A reserva principal segue no meu nome, o resto é por conta deles. A recepcionista pareceu soltar o ar aliviada. Perfeito, dona Camila. Faremos exatamente conforme o sistema. Muito obrigada. Desliguei. Não havia mais tremor nas minhas mãos. Nem precisei estar lá presencialmente para visualizar o caos. A família do meu marido era viciada em pisar em quem estivesse abaixo deles. Então, no minuto em que foram tratados como hóspedes comuns sem pacote VIP, sentiram o gosto da humilhação. Minutos depois, o WhatsApp vibrou. Renata mandando mensagens metralhadas. Que palhaçada é essa, Camila? A gente chegou aqui e nos botaram num quarto normal. O buffet tá cobrando à parte. Nem carro para buscar no aeroporto teve. Pegamos um táxi caindo aos pedaços. Você fez isso de propósito para humilhar a mamãe, né? Li aquilo e soltei um riso soprado. Humilhar a mamãe? Será que a Dondoca pensou na minha humilhação no aeroporto de Guarulhos horas atrás? Não respondi. Bater boca com a Renata só me deixaria suja, porque a língua dela era imunda. Logo em seguida, o telefone tocou de novo. Bruno. Dessa vez eu atendi. Ele não falava mais com a autoridade de quem manda. A voz estava carregada de ódio. Você passou de todos os limites, Camila. Por que caralhos você fez isso? Devolvi a pergunta num tom glacial. Eu fiz o quê, Bruno? Ele engasgou. Começou a vomitar as palavras rápido demais. Foi um erro lá no aeroporto. Cacete, eu me confundi. Esqueci a passagem. Não precisa ferrar com a viagem de todo mundo por causa de um capricho. Respondi, cortando a ilusão dele. Você mandou eu voltar pra casa. Eu voltei pra casa. Não tô fazendo absolutamente nada. Bruno rugiu do outro lado. Você sabe muito bem a merda que você fez. Minha voz ficou ainda mais lenta e pausada.
Eu só fiz o que vocês pediram. Fiquei em casa, para não dar trabalho e não ser um peso. Ouvia-se uma gritaria no fundo. Dona Vera com certeza arrancou o celular do filho. Ela berrou no microfone. Escuta aqui, sua insolente. Você quer destruir essa família? Você tem noção de como o povo aqui na recepção tá olhando pra minha cara? Você me fez passar vergonha na frente de todo mundo. Não me exaltei, apenas perguntei com suavidade. A senhora se lembra da cara que fez pra mim no aeroporto de manhã? Ela ficou muda por um segundo e depois esbravejou mais alto. Cala essa boca, sua atrevida. Eu sou a sua sogra. Respondi. É minha sogra, sim. Mas eu não sou o seu banco central. E encerrei a chamada. Botei o celular na mesa e olhei o relógio. Fazia apenas algumas horas que eles desfilaram com o queixo empinado pelo raio-x do embarque, me deixando para trás como se eu fosse um vira-lata. Agora o desespero já havia batido, porque não tinha champanhe, não tinha SUV, não tinha suíte de frente pro mar. Para pessoas com aquele nível de arrogância, a fome ou o cansaço não doem. O que dói é a queda do status. Perder a pose é a morte para eles. E como sempre, precisavam de um bode expiatório. O bode era eu. Mas eu não ia ficar esperando que eles criassem a narrativa de que a Nora era um monstro descontrolado. Abri o Facebook e postei uma frase curta, sem citar nomes, sem textão de vítima. Mulher, nunca gaste o seu próprio dinheiro para bancar a humilhação que os outros te fazem passar. Pronto. Publiquei e fechei o aplicativo. Aquilo ia doer mais que um espinho na sola do pé. As amigas da Dona Vera, os parentes que viviam babando ovo para a família perfeita, todos iam ler e começar a especular. O que será que aconteceu? Em menos de 10 minutos, meu WhatsApp pipocou. Uma colega mandou: Cá, tudo bem? Que post foi aquele? Um amigo do Bruno perguntou: treta com o maridão de novo? Eu visualizava e não respondia a ninguém. Não precisava me explicar, só precisava plantar a semente da dúvida. Quando a fofoca rola, a família do meu marido perde o poder de inventar mentiras perfeitas porque todo mundo já está de olho. Eu ainda não tinha encostado nos vídeos, aquilo seria prematuro. Só o fato de terem as mordomias cortadas e precisarem passar os cartões de crédito na recepção de um resort de luxo já estava fritando os nervos da Dona Vera. Eu não queria escândalo agora. Eu queria que eles sentissem na pele, que soubessem que a Nora passiva tinha morrido. E acima de tudo que sentissem pavor, porque não sabiam qual seria o meu próximo passo. Levantei, paguei minha água e fui embora do café. Minha mente era um laser. Eles achavam que eu estava só fazendo um chilique temporário. Coitados, eu nem tinha começado o jogo de verdade. Cheguei em casa quando já estava escuro. O casarão de 4 andares parecia gelado, tão silencioso que dava para ouvir o clique da chave virando na porta. Acendi apenas o abajur da sala. Não liguei as luzes principais como eu sempre fazia. Talvez para não dar à casa a atmosfera de que eu estava esperando o marido voltar do trabalho. Eu não esperava mais ninguém. Esperava apenas que a verdade viesse à tona, nua e crua. Tomei um banho rápido, vesti um pijama confortável e me joguei no sofá. O celular não parava de vibrar. Era Bruno, era Renata. Vez ou outra ligavam do número do Diego, o primo. Achavam que se enchessem meu saco até a exaustão, conseguiriam retomar o controle da situação. Mas a mulher desesperada que atendia o telefone aos prantos não existia mais. Eu já os enxergava como inimigos declarados desde o momento do abandono em Guarulhos. Atender ou não, atender não mudaria a estratégia. Eram umas 23 e eu já estava pegando no sono, quando a tela do celular acendeu com uma mensagem no WhatsApp. Um número DDD da região do resort. Não tinha foto de perfil, havia apenas uma frase: Oi, eu não te conheço, mas acho que você deveria ver isso. Meu sangue gelou. Aquele frio na barriga de quem sabe que vem chumbo grosso. Abri a conversa. A pessoa mandou uma foto.
tirada no ambiente à meia luz do bar do resort. Na imagem, Bruno estava sentado, quase colado, ao lado de uma mulher jovem. Não era só um papo de bar. Estavam tão perto que os ombros se tocavam, as taças quase se esbarravam. Ela estava inclinada na direção dele, rindo de boca aberta. E ele olhava para ela com um olhar de desejo que há anos ele não dirigia a mim. Uma única foto. Mas foi o suficiente para cravar a última estaca no meu peito. O número misterioso mandou outra mensagem. Esse é seu marido, né? Ouvi ele dizendo pra galera que veio viajar com a família, mas agora tá aqui no bar, enchendo a cara com outra mina. E eu vi que você não para de ligar. Deduzi que tá rolando merda. Eu não sei quem tirou a foto. Se foi um hóspede com pena, se foi alguém fofoqueiro, não importa. A verdade nunca cai do céu sem um propósito. Talvez alguém no hotel tenha achado a cena patética, ou o Bruno estivesse tão certo da impunidade que não se importou de estar exposto. Dei zoom na imagem. O rosto da mulher me pareceu familiar. Em 3 segundos, reconheci Sabrina, uma ex-funcionária da agência do Bruno. Ela vivia indo aos churrascos da firma, sempre com aquela vozinha mansa, super simpática. Toda vez que me via, falava: "Oi, dona Camila, como a senhora tá linda." Lembrei de uma Páscoa em que comprei caixas de bombons caras e mandei o Bruno levar para os funcionários. Nunca passou pela minha cabeça que uma das funcionárias agora estaria no bar de um resort comendo a minha vida. Naquele instante, a dor simplesmente desapareceu. Meu coração virou um bloco de gelo seco, frio ao ponto de queimar. Eu não chorei, não tremi, só olhei a foto mais uma vez e disquei o número do Bruno. Primeira tentativa, ele desligou. Na segunda, atendeu. A voz dele era de irritação, de quem foi interrompido num momento bom. O que foi agora? Caramba, eu não rodei. Perguntei direto. Onde você tá? Ele respondeu rápido e mentiroso. No quarto, com a minha mãe. Fiquei uns 3 segundos calada. 3 segundos que devem ter parecido uma eternidade. Então falei, bem pausadamente. Sério? Então essa moça sentada do seu lado tomando drink no bar é a sua mãe? Ela rejuvenesceu bastante. Um silêncio sepulcral engoliu a linha. Contei até 3 mentalmente. O pânico bateu nele e ele entrou no modo ataque como um bicho encurralado. Você botou gente pra me seguir, sua louca? Soltei uma risada baixa, desprovida de qualquer humor. Não preciso botar ninguém pra te seguir. As pessoas te mandam os recibos de graça. Bruno respirou pesadamente, tentando segurar a fúria e mudando a tática para me manipular. A voz amansou, naquele tom de cachorro sem dono. Calma, Camila, não, pira. Não é nada disso. Eu só desci pra tomar uma cerveja e acabei cruzando com ela. A gente só tá conversando, você tá imaginando coisas. Não discuti o que era certo ou errado. Fui na jugular. Falei apenas uma frase. O suficiente para fazer a espinha dele congelar. Bruno, eu ainda não fiz nada, mas se você quiser pagar para ver, eu posso fazer. Ele rosnou. Não me ameaça, Camila. Respondi seca. Não é ameaça, é um aviso. E desliguei a chamada. Não ia dar a ele o palco para distorcer a história e me chamar de ciumenta paranoica. Eu conhecia o manual de sobrevivência dos canalhas de coure salteado. No exato segundo em que bloqueei a tela, o celular tocou de novo. Dona Vera. O tom dela era estridente e ensurdecedor, sua vagabunda. Você tem a ousadia de ligar para atazanar meu filho? Você cancelou as coisas e fez ele passar vergonha. No resort. E agora liga enchendo o saco de madrugada. Chegou a ser engraçado, eles tinham o dom maravilhoso de virar a mesa. O filho dela estava se esfregando com outra mulher num bar. E a ofendida era ela, que se sentia humilhada. Enquanto eu, largada sozinha num saguão de aeroporto, era apenas um incômodo. Falei devagar, com firmeza. Dona Vera, o seu filho está conseguindo se humilhar sozinho no bar do hotel. Ela soltou um palavrão. Sua mentirosa. Cala sua boca. Mas eu não calei. Eu tomei outra rota, abri o WhatsApp, fui direto no grupo Família. Aquele mesmo grupo de onde sempre evitei confusão.
Anexei a foto da Sabrina com o Bruno. Não mandei texto, não expliquei, não xinguei, não fiz desabafo. Apenas joguei a verdade crua no meio da sala de jantar digital, como quem atira uma pedra num lago liso. E foi batata. 2 minutos depois, o grupo implodiu. Renata mandou 7 mensagens de uma vez. Bruno, que porra é essa? Explica isso. Aqui, Dona Vera, em letras garrafais. Que mulher é essa, Bruno? Você tá louco? Até o Diego, o primo soneca, apareceu das cinzas mandando a letra cínica. Ixi. Briga de casal se resolve em casa, né, cunhado? Eu li aquelas mensagens e ri por dentro. Vi a máscara caindo de cada um. Renata estava em pânico, com medo das férias de luxo irem pro ralo de vez. Dona Vera estava em pânico porque a imagem de família imaculada estava rachando. Diego estava com medo de respingar nele. Enquanto isso, Bruno sumiu do grupo e veio direto no meu privado. Mandou uma frase só. O que você quer? Fiquei olhando aquela pergunta no visor por muito tempo. O que você quer? Marido perguntando para a esposa, traída como se estivesse fechando um contrato com um fornecedor. Como se a minha dor pudesse ser resolvida num acordo financeiro ou de conveniência. Digitei uma frase inteira e apaguei. Digitei um palavrão e apaguei. Por fim, digitei apenas uma palavra, curta, seca e irreversível. Divórcio. Mandei e joguei o celular de lado. A casa estava mortalmente silenciosa, mas, dentro de mim, uma porta pesada acabou de ser arrombada. Eu não ia mais me esconder. Eu estava reivindicando minha vida de volta. Acordei muito cedo na manhã seguinte. Não por ansiedade, mas com a mente absurdamente afiada. Na noite anterior, pedi o divórcio. E, curiosamente, dizer aquela palavra não trouxe um alívio instantâneo, mas a certeza absoluta de que não havia caminho de volta. Eles me excluíram das férias de luxo com a desculpa nojenta de terem esquecido a minha passagem. Pois bem, agora eu ia provar que tinha pernas próprias para entrar no meu próprio destino. Peguei o celular e comprei uma passagem aérea de última hora. Um voo direto para o Nordeste. Não paguei assento VIP, nem despachei mala gigante. Comprei com o meu dinheiro no meu cartão, fiz o check-in online sozinha. Quando vi o cartão de embarque na tela, dei um sorriso amargo. A arma que eles tentaram usar para me diminuir foi exatamente a que eu usei para me levantar. Arrumei uma mala de bordo pequena, só com o essencial. Eu não estava levando confusão na bagagem, estava levando o peso da verdade. No trajeto até Guarulhos, não liguei para ninguém, não dei pista. Conheço a Dona Vera. Se eu avisasse, ela prepararia um teatro na recepção do resort. Olha lá, a nora surtada, ciumenta, querendo acabar com a paz da família. Eu ia surgir exatamente na hora em que eles estivessem mais vulneráveis, sem dar tempo para roteiros. Ao chegar no destino, peguei um táxi direto para o resort. O lobby era suntuoso, com pé, direito gigante, ar-condicionado perfeito, música suave tocando e um cheiro de capim-limão no ar. Mas assim que pisei naquele salão, o tempo para a família do meu marido pareceu parar. Dona Vera estava esparramada numa poltrona na recepção, com cara de quem tinha mastigado limão. Renata estava sentada na frente dela, fuzilando o celular com o dedo e desviando o olhar a cada minuto. Bruno estava encostado no balcão da recepção, com o rosto abatido e olheiras de quem brigou a madrugada inteira. Diego encostado numa pilastra, vigiando o ambiente como quem sabe que a corda vai arrebentar. Quando Renata bateu o olho em mim, deixou a boca abrir de choque, pescoço. Dona Vera, porém, pulou da poltrona como se tivesse levado um choque. A voz dela saiu estridente, feita sob medida para causar constrangimento no saguão inteiro e tentar me intimidar. O que você tá fazendo aqui, garota? Eu olhei direto nos olhos dela. Sem recuar, sem alterar a voz, parecia que eu estava pedindo um café. Vim fazer o check-in no meu quarto, Dona Vera. A frase foi um soco no estômago dela. Dona Vera não esperava que eu tivesse a ousadia de falar aquilo, muito menos com tamanha tranquilidade. Fui até o balcão da recepção, apoiei meu documento de identidade em cima do mármore e mostrei
o celular com o QR Code. Falei em bom tom, tem uma reserva no meu nome. Camila, sobrenome. Pode checar, por favor? A atendente olhou para mim, depois para o monitor, digitou rapidinho e abriu um sorriso profissional. Isso mesmo, dona Camila. A senhora é a titular da reserva principal e responsável financeira pelos pagamentos feitos até o momento. Eu fiz que sim com a cabeça. Obrigada. Atrás de mim, alguém prendeu a respiração forte. Com certeza era o Bruno. Virei e cravei os olhos nele. Sem textão, falei uma frase que pesou como uma bigorna de chumbo. Você disse que esqueceu de comprar a minha passagem, mas esqueceu que eu sei comprar uma sozinha. Bruno abriu a boca para tentar inventar uma desculpa esfarrapada e salvar a própria pele na frente da mãe e da irmã, mas fechou em seguida. A verdade era um buraco negro ali no meio do lobby, ele não esqueceu, fez de propósito. E agora eu tava lá, com o meu dinheiro, pelas minhas próprias pernas, provando que eu não era o parasita dependente que eles pintavam. Renata puxou o braço da mãe e murmurou alto, com a voz embargada. Mãe, ela veio acabar com a nossa viagem, olha a cara dela. Eu virei o rosto para Renata. Não sorri, não gritei. Apenas lancei a frase. Não vim acabar com a viagem. Só vim jogar o lixo fora. Renata ficou pálida. Dona Vera regalou os olhos, enfurecida. Lixo? Quem você tá chamando de lixo, sua desgraçada? Não perdi tempo respondendo com palavras, porque se eu batesse boca, seria taxada de desbocada. Saquei o celular do bolso, abri a galeria de fotos e coloquei na cara da Dona Vera a foto de ontem à noite. Bruno agarrado com a Sabrina no bar do resort. Sem gritar, coloquei o fato no colo dela. Dona Vera olhou para a tela por 2 segundos e toda a cor do seu rosto sumiu. Ela virou o rosto feito um raio na direção do Bruno. O tom dela, antes focado em me atacar, virou um desespero agressivo contra o próprio filho. Bruno, que palhaçada é essa aqui, Bruno? Bruno deu um passo trêmulo para trás. Mãe, não é isso que a senhora tá pensando. Mas quanto mais ele tentava falar, mais suava frio. Um homem que vive atrás de uma máscara de bom moço. Perde o chão muito rápido quando a máscara é arrancada no meio de um lugar público. Mas eu não ia parar ali. Eu conhecia a Dona Vera muito bem. Sabia que em 5 minutos ela daria um jeito de dizer que a culpa de o filho ter traído era minha, porque eu era fria, controladora ou pão dura. Ela ia tentar transformar o agressor em vítima e a vítima em culpada. Então dei o play no vídeo que me mandaram. Aquele onde a imaculada Dona Vera passeava agarradinha no restaurante chique com um gringo desconhecido. Deixei rodar uns 4 segundos. Só o suficiente para ela reconhecer a própria risada farta e o braço dado intimamente. O silêncio desceu sobre o lobby como um cobertor grosso. O recepcionista parou de digitar. Alguns hóspedes próximos viraram o rosto para olhar. Dona Vera parecia ter engolido uma espinha de peixe gigantesca. A boca abria e fechava, mas o som não saía. Quando recuperou o fôlego, o tom foi de pavor com indignação cínica. Desliga isso. Desliga isso agora. Como você ousa? Eu olhei para ela. Pela primeira vez na vida vi Dona Vera encolhida, sem o manto da superioridade. Apenas uma senhora desesperada por ter seu telhado de vidro quebrado. Apertei o botão para travar a tela do celular, coloquei-o de volta na bolsa e falei com a voz totalmente plana, sem um mínimo de emoção. Dona Vera, eu não vim armar barraco para ninguém. Eu só quero deixar um aviso, claro. A senhora passou anos me humilhando e pisando na minha cabeça porque achava que eu não tinha como me defender. Mas eu tenho. Eu só tô avisando. Se a senhora voltar a abrir a boca para me insultar, esses videozinhos não vão parar só na minha galeria de fotos. Bruno parecia que ia desmaiar ali mesmo, branco feito giz. Renata baixou a cabeça, o sorriso irônico de outrora completamente varrido do rosto. Diego olhava desesperado para os lados, como se procurasse uma rota de fuga de incêndio. Eu olhei para os 4, dei as costas, voltei para o balcão da recepção e falei, com um sorriso educado. Moça, a chave do meu quarto, por favor? A recepcionista, parecendo ter sido salva pelo gongo, entregou o cartão-chave na hora.
Puxei minha mala de rodinhas e fui caminhando calmamente. Lá atrás, a gritaria recomeçou, abafada. Dona Vera resmungando, Bruno gaguejando desculpas, a voz fina e chorosa de Renata. Mas o som deles parecia distante. A única coisa que importava agora era que eles sabiam que não podiam mais brincar com o meu destino. E o Bruno, pela primeira vez na sua vidinha acomodada, tinha sido exposto na frente da própria mãe idolatrada, sem nenhuma chance de defesa. Passei o cartão, entrei no quarto e a porta bateu com um clique abafado. Toda a bagunça lá fora morreu. Me encostei na porta e precisei de alguns segundos de olhos fechados, não de cansaço, mas de adrenalina. Acabei de cruzar uma linha da qual nunca mais poderia retornar. Naquela tarde, por incrível que pareça, a família toda tinha reservado o almoço no restaurante principal do resort. Eu desci e fui para a mesa. Não por saudade deles, mas porque a guerra não se luta só com gritos, se luta com silêncio. E o silêncio constrangedor que se abateu sobre eles era ensurdecedor. Sentei-me numa ponta. Dona Vera no centro, dura que nem uma estátua. Renata brincava com um garfo, de cabeça baixa, olhando para os lados com cara de paisagem. Diego comia na velocidade da luz, só querendo sumir dali. Bruno estava na minha frente, com os olhos vermelhos, os lábios comprimidos entre o ódio e o pânico de o que mais ela tem no celular. Dona Vera não me ofendeu dessa vez, mas eu sabia que o silêncio dela não era rendição. Era a trégua de quem estava formulando o próximo ataque sujo. O olhar dela, para mim, dizia claramente: isso não acabou. Comi minha comida devagar, mastigando com paciência. Terminei, me limpei, levantei. Bruno veio correndo atrás de mim até o corredor. Como tinha muita gente chique passando, ele não podia gritar. Me encostou perto do hall dos elevadores vazios e disparou com a voz esmagada, ameaçando e implorando ao mesmo tempo: Camila, não leva as coisas para esse extremo. Tá me escutando? Parei, olhei bem na cara dele e soltei uma única pergunta. Extremo? Extremo é você armar um circo para me despachar do aeroporto igual um cachorro. O que exatamente você tá com medinho que aconteça? Ele travou, olhou para os lados e me puxou pelo braço. Desculpa pela merda do aeroporto, eu vacilei. Aquele desculpa soou como uma moeda de plástico. Ele só tava jogando a isca da vitimização para eu ficar com dó, abraçá-lo e voltar para a jaula da submissão para poder pagar o jantar deles. Olhei fixo nos olhos castanhos dele. Pedir desculpa não apaga um ato feito na maldade, Bruno. Ele tentou se ofender, jogando na defensiva. Você fala maldade como se eu fosse um monstro. Você tem prova de que eu fiz de propósito? Dei uma risada fria. Para você ter vergonha na cara e admitir um erro, eu preciso te mostrar um laudo com firma reconhecida. Ele bufou e mandou o golpe baixo padrão. Eu não quero que nossa família acabe. Pensa na minha mãe. Ela não tem saúde para esse estresse. Olhei de rabo de olho na direção do restaurante, onde Dona Vera estava. Voltei para ele e sussurrei: você pensa demais na sua mãe e em mim. Quem foi que pensou? Bruno ficou em silêncio. A resposta estava ali. Ele nunca pensou em mim. Por quê? A função da esposa na cabeça dele era servir a ele e a mãe dele. Senti uma exaustão profunda não por causa da viagem, mas por perceber que o meu casamento estava morto há 5 anos. Desde a primeira vez que ele fingiu não escutar a mãe dele me xingar. A tarde seguiu aparentemente calma, mas como eu previ o olhar da Dona Vera, a família do meu marido não sabia o que significava perder. Eles apenas iam recalcular a rota para me atingir por baixo. À noite, tomei um banho e me deitei. Peguei o celular para conferir as notificações do dia e abri o aplicativo do meu banco. Hábito que peguei desde que comecei com e-commerce. Quando a tela do saldo carregou, meu coração errou uma batida. A nossa conta conjunta, a conta onde eu também botava parte dos
lucros da minha loja estava praticamente zerada. Sentei na cama de supetão. Minhas mãos esfriaram de imediato. Cliquei no extrato daquele dia e as linhas foram aparecendo. Transferências volumosas via Pix para uma conta secundária no nome do Bruno, tudo feito em sequências durante o final da tarde. Ele limpou as reservas. Um esvaziamento premeditado e violento. Aquilo não era um erro no sistema do banco. Menos de 1 minuto depois de eu ver o extrato, a mensagem do Bruno pingou no WhatsApp. O dinheiro é meu. Só isso, sem rodeios, sem podemos conversar. Li a mensagem e, em vez de chorar de desespero, dei uma gargalhada no quarto, vazio. Foi tão típico, tão previsível. O Kira, e covarde, sem caráter, foi acuado e usou a única coisa que realmente idolatrava: o dinheiro. Ele achou que limpando a conta, eu ficaria de joelhos. Achou que eu surtaria de medo de ficar desamparada, de não ter como pagar as contas. Que eu iria bater na porta dele rastejando pra pedir perdão. Ele só não calculou uma variável gigantesca dessa equação matemática. Fui até a varanda do resort, olhei para as palmeiras e a piscina iluminada lá embaixo. E a minha mente clareou de uma forma absurda. Lembrei exatamente do dia em que compramos nosso sobrado de 4 andares lá em São Paulo. O sonho da família do Bruno. Na época da compra, o nome do Bruno estava sujo por causa de umas pendências bestas e a renda dele não aprovava o financiamento na Caixa. Econômica de jeito nenhum. Fui eu, com o meu CNPJ e a minha renda limpa, que assumi o risco, assinei a papelada toda e entrei como compradora única no contrato de financiamento para que o negócio fosse fechado. Eu fui a titular do imóvel no papel. Durante todos esses anos, Bruno sempre disse para todo mundo: a minha casa, a casa que eu comprei. E eu deixava. Eu acreditava na instituição do casamento, achava que marido e mulher eram uma carne só e que esfregar o contrato na cara dele seria humilhante e desnecessário. Mas agora ele me forçou a usar a burocracia contra ele. Entrei para o quarto, peguei o celular e respondi a mensagem abusiva do O. Dinheiro é meu. Digitei poucas palavras, mas com o poder de destruição de uma ogiva nuclear. Pode ficar com o dinheiro da conta. A casa fica comigo. Apertei enviar e desliguei a tela. Imaginei na mesma hora a cara de pastel do Bruno. O sangue dele devia ter sumido. A dona Vera adorava arrotar para o bairro inteiro que o filho dela tinha comprado um casarão espetacular. Quando, na verdade, a escritura e a dívida inteira estavam atreladas ao CPF da nora, sanguessuga que ela tanto desprezava. Pode apostar. A Tempestade Parte 2 ia começar. A mensagem mal tinha sido enviada há 1 minuto. E o celular tocou. Bruno. A voz dele, que minutos atrás por mensagem soava vitoriosa e arrogante, agora estava embargada, trêmula, carregada de pânico real. Do que é que você tá falando, Camila? Que merda é essa de a casa fica comigo? Não atendi a ligação. Deixei tocando. Queria que ele sentisse o abandono, o desespero e a incerteza. Exatamente como eu me senti olhando para a mala sozinha no aeroporto de Guarulhos. Quando o toque parou, mandei outra mensagem por escrito. A gente conversa amanhã, ao vivo. Aquela noite pro Bruno deve ter sido um calvário. Ele me mandou umas 50 mensagens. Tentou bancar o arrependido. Amor, eu errei. Fiz de cabeça quente. Tentou me intimidar. Não tenta me sacanear, vou botar advogado no meio. E terminou apelando. O que você quer? A gente negocia. Lendo aquilo, só me deu pena. Quando alguém nos ama, não tenta nos humilhar para levar vantagem. Mas, quando alguém teme perder os bens materiais, entra em desespero na velocidade da luz. Na manhã seguinte, desci para o café da manhã. O clima na mesa da família estava de velório. Dona Vera ainda não sabia do golpe financeiro da casa, mas sabia que o filho não dormiu. Renata fingiu que eu não existia, arrastando o croissant no prato. Dona Vera cravou os olhos em mim com uma vigilância de águia. Ela sentiu o cheiro da derrota rondando. Bom dia, Dona Vera, falei servindo meu suco.
Ela não respondeu de imediato, apenas resmungou, cínica. Eu concordei. Pode ser, mas as contas estão pagas. Ela engasgou. Aquilo não estava no roteiro dela. A nora passiva, de voz mansa, estava respondendo à altura, sem levantar a voz. Mais para o começo da tarde, o celular apitou. Uma mensagem de uma prima, distante do Bruno, daquelas que adoram fofoca de Facebook. Menina, que bafo é esse? O Bruno me ligou chorando, dizendo que você deu a louca de ciúmes e tá fazendo um barraco no Nordeste. O que rolou? Sorri. Era o último cartucho dos covardes, a opinião pública. Já que os fatos estavam contra ele. Dona Vera e Bruno iam tentar emplacar a versão de que a esposa estava histérica e surtada de ciúmes, e que ele era uma vítima sofredora de uma mulher maluca. Tirei um print daquela mensagem de WhatsApp e mandei direto para a minha pasta criptografada. No Instagram, Renata soltou um story com fundo preto e a frase: viver com gente ruim e tóxica é um pesadelo. Livramento vindo aí. Não citou meu nome, mas até as moscas sabiam de quem ela falava. Tirei print de tudo, deixei eles espernearem. Quanto mais se vitimizavam na internet, mais fácil seria o meu trabalho com os fatos depois. Subi para o quarto, liguei o notebook e organizei minha pasta virtual como se fosse um dossiê criminal. O áudio do aeroporto, gravação do celular, o vídeo da Dona Vera no restaurante, o vídeo da Renata no motel, os prints do grupo Turma da viagem VIP, o extrato do esvaziamento da conta conjunta, a foto com a amante no bar do resort e o PDF do contrato de financiamento imobiliário no meu nome. Organizei aquilo tudo com a precisão de um advogado criminalista. Se eu dependesse da pena deles, eu estava morta. Mas eu dependia de provas. Liguei para um advogado especialista em direito de família que um contato de negócios havia me recomendado. Expliquei o caso rapidamente, sem lágrimas. Divórcio litigioso, ocultação de bens, saque da conta e violência patrimonial e moral. O advogado ouviu os fatos frios e disse a melhor frase do meu dia: você tem a faca e o queijo na mão. Mantenha a frieza. Se você não cair nas provocações deles, o ganho de causa é líquido e certo. Respirei. O castelo de cartas deles estava prestes a ruir e eu ia empurrar o último pilar. No nosso último fim de tarde no resort, propus uma conversa rápida nos fundos do lobby. Dona Vera sentou cruzando os braços, como quem ia me dar a sentença final. Bruno roía as unhas. Renata revirava os olhos. Levantei a mão, pedindo silêncio. Fui direta, com uma frieza de necrotério. Eu só vou falar isso uma vez, então escutem com atenção. Depois que pisarmos em São Paulo, todos vocês têm exatamente 7 dias para arrumar as trouxas e sair daquela casa. Renata quase pulou da cadeira. Cê tá pirada, quer expulsar a gente pra rua. Bruno ficou branco. Como assim, Camila? Dona Vera esmurrou a mesa de vidro. A casa é do meu filho. Você não manda em nada lá, sua Zé, ninguém. Eu abri minha bolsa, puxei a fotocópia da certidão de registro do imóvel com a averbação do financiamento e deslizei pelo vidro da mesa, deixando parar na frente da Dona Vera. Dona Vera, se a senhora sabe ler, leia o nome do proprietário averbado aí no papel. O silêncio do lugar cortava o ar. Dona Vera baixou os olhos para o documento. Aquele segundo foi infinito. O rosto dela ficou desfigurado. O vermelho do ódio sumiu, trocado por uma palidez de defunto. Bruno se esticou e arrancou o papel da mão da mãe, lendo a papelada com os olhos saltando das órbitas. Diego e Renata paralisaram. O chão deles tinha acabado de abrir. A certeza de impunidade deles repousava nas mãos de quem eles mais tentaram destruir. Afastei a cadeira devagar, levantando. Olhei para a família petrificada e disse a última frase da viagem. A partir de agora, não é mais uma briguinha de família, é guerra declarada. O voo de volta para São Paulo pareceu um cortejo fúnebre. Fomos no mesmo avião, sentados próximos. Dona Vera passou 3 horas olhando a janela, com as bochechas tremendo de ódio, tossindo forte de propósito para mostrar sua indignação à sociedade ao redor. Renata não desgrudou do celular, digitando loucamente no WhatsApp.
Bruno foi mudo, encolhido no assento do meio, sem coragem de me encarar. Assim que o Uber nos deixou no portão do nosso sobrado em São Paulo, eu não bati boca, deixei que eles arrastassem as malas para dentro. Dona Vera respirava bufando, armando o terreno para a próxima treta. Quando todos entraram na sala, joguei a cartada, reunião de família, hoje, às 4 da tarde. Quero todos na sala. Dona Vera chiou na mesma hora. Reunião de quê? A palhaçada que você fez no Nordeste não foi suficiente? Agora quer bancar a diretora aqui? Olhei fundo nela. Eu não quero debater, Dona Vera. Eu vou comunicar uma decisão irreversível. Às 4, não faltem. Ela tentou retrucar, mas vacilou. Não estava acostumada a ouvir aquele tom bélico da minha parte. Às 15h50, arrumei a mesa de centro da sala. Coloquei em cima dela uma pasta com os documentos impressos. Eu não ia deixar brechas para eles inventarem fofocas de que foram surpreendidos ou que eu agi na covardia. Queria que eu vissem a desgraça deles à luz do dia. Às desáceis, chamei todos, Dona Vera, Bruno, Renata e Diego. Eles desceram e sentaram. Antes mesmo que eu dissesse boa tarde, Dona Vera abriu o show, falando alto como se estivesse discursando para as paredes. Já chamei a vizinha do lado para ser testemunha. Se você tentar me agredir ou me expulsar no tapa, o bairro todo vai saber que você é uma monstra ingrata que quer largar a sogra. Idosa no meio da rua, Renata entrou na onda, encostada no sofá. Fica se achando a patroa só porque o papel da casa tá com ela. Ridícula. Eu não mudei a expressão. Peguei a pasta de documentos. Eu falei que seria uma comunicação, não um bate-boca. Se a senhora e a sua filha quiserem gritar, podem gritar. Empurrei os papéis pela mesa. Estes são os comprovantes de tudo que paguei na viagem. Esse é o contrato do resort. Essa é a foto com a amante dele no bar do hotel. Dona Vera olhou os papéis com desdém, tentando manter a pose. Você tirou essas historinhas da internet pra assustar a gente? Eu neguei com a cabeça. Não. Pra finalizar o assunto, aí a voz do Bruno surgiu. Fina e patética. Camila, pelo amor de Deus, vamos sentar nós dois, com um advogado, se você quiser. Você realmente quer destruir o nosso casamento desse jeito? Quem destruiu o casamento foi você, quando achou que me abandonar em Guarulhos ia sair de graça. Quando esvaziou a conta do meu suor no celular. Quando sentou no bar com a sua amante fingindo que eu não existia, disparei de volta. Dona Vera levantou num pinote. Bateu a mão na mesa. Divórcio que seja, mas a casa do meu Bruno. A justiça vai dar a casa para ele. Puxei o documento definitivo do financiamento com firma reconhecida. Mostrei para ela, segurando com as duas mãos. Dona Vera, leia de novo. O nome é meu. A comprovação de renda foi minha. As prestações quem quitou fui eu. O silêncio inundou a sala de novo. Renata calou a boca. Bruno engoliu seco, branco, percebendo a monumental cagada da vida dele. Quando o imóvel foi financiado, ele acreditou piamente que na partilha tudo se resolveria. Mas como ele havia limpado a conta corrente de forma criminosa às vésperas de um litígio, o advogado já me avisou que a chance de ele requerer a casa sem perder por má fé era nula. Eu dou 7 dias para vocês pegarem suas coisas, anunciei clara e firme. No 8º dia, as fechaduras serão trocadas. Se tiver móvel ou roupa de vocês aqui dentro, jogo numa caçamba de lixo e não olho para trás. Renata regalou os olhos, finalmente acreditando. Você vai jogar a gente no olho da rua em uma semana? O que vocês vão fazer não é problema meu. Resolvam com o filhinho provedor, apontei pro Bruno. Dona Vera, sentindo a derrota humilhante se abater, berrou num ataque de histeria. Isso é karma. Você vai arder no inferno por humilhar sua sogra idosa e doente. Devolvi? Se eu vou pro inferno, eu não sei. Mas o karma da senhora começou no instante em que a senhora apoiou que eu ficasse de fora da viagem. A colheita chegou, guardei as pastas, levantei e fui caminhando para as escadas. Diego tentou intervir com cunhada, veja bem, mas eu virei rápido, apontando o dedo na cara dele. Cala a boca.
Você estava junto no rolo e é cúmplice, fica quieto se não quiser processo também. Ele murchou na hora, subi pro meu quarto e tranquei a porta. Eu achei que a coisa acabaria ali, mas eu subestimei a baixeza da Dona Vera. Eram umas 10 da manhã do dia seguinte. Acordei com um estrondo na sala de baixo, esmurrar de portas, gritos rasgados da Renata e choro histérico. Desci as escadas correndo. Quando bati os olhos na sala, a cena era um Oscar de filme de terror classe B. Dona Vera estava deitada no tapete da sala, de barriga para cima. Uma das mãos apertava o peito com força, enquanto ela ofegava puxando o ar, revirando os olhos. Bruno estava de joelhos do lado dela, suado, gritando por socorro. Renata estava com a porta da frente aberta de propósito, berrando para que a rua inteira ouvisse. A mamãe tá infartando. A Camila fez minha mãe infartar com tanta pressão. Me ajuda. E não falhou. 3 vizinhas fofoqueiras e o porteiro do prédio vizinho já estavam encostados na grade do portão, olhando assustados para a cena dantesca. Bruno virou para mim com a cara mais asquerosa do mundo, botando a culpa no colo. Olha o que você fez. Tá feliz agora? Quase matou a minha mãe. Dona Vera continuou gemendo alto, com voz agonizante, virando o rosto para que as testemunhas no portão vissem a pobre velhinha acamada pela nora satânica. Cruzei os braços. Não desci os últimos 3 degraus da escada. Eu não me desesperei, não pedi desculpas, não corri para pegar um copo d'água. Analisei a cena rapidamente. Posição perfeitamente dramática, porta aberta na medida certa, a filha berrando meu nome para fixar a culpa. Tudo milimetricamente roteirizado. Peguei o celular do bolso e disquei o número da clínica onde Dona Vera sempre se consultou. O médico a atendia há anos. Doutor, bom dia, é a Camila, nora da Dona Vera. Uma pergunta rápida. A senhora Vera tem histórico grave de doença cardíaca ou arritmia grave que cause infarto fulminante? Do outro lado, a resposta foi clara. Não, Camila. A pressão dela é alta, mas o coração dela, nos exames de rotina, tá ótimo pra idade. Desliguei. Bruno rosnou do tapete. Você tá ligando pra médico ao invés de chamar o SAMU? Sou doente? Desci os degraus até o rack da TV, onde ficava o DVR das câmeras de segurança internas CCTV da casa. Anos atrás, eu instalei aquilo por segurança contra assaltos na região. E eles sempre souberam disso, mas como eram burros, deviam ter esquecido. Peguei o controle remoto e mudei a entrada da TV para as câmeras. Voltei o vídeo 15 minutos antes daquele teatro todo. A TV de 60 polegadas mostrou a cena na cara deles. No vídeo, via-se Dona Vera entrando na sala, comendo uma maçã tranquilamente e passando batom no espelho do corredor. 15 minutos antes de infartar. Em seguida, Renata vinha da cozinha e dava, sorrateiramente, uma pequena pílula e um vidrinho de óleo mentolado na mão da mãe. Dona Vera guardava a pílula no sutiã, dava um gole de água, esfregava o óleo no peito para fazer cheiro e se jogava lentamente no chão macio do tapete, chamando o Bruno para começar a gritaria. Coloquei no play, aumentando o volume da TV até o máximo. A voz da Renata no áudio das câmeras pipocou alto na sala e ecoou até o portão. Vai, mãe! Se joga, aí finge que tá morrendo, senão a gente não tira ela daqui e ainda pede a casa. Vai! O som paralisou o recinto. Bruno, que gritava desesperado minutos antes, engoliu as palavras a seco. Ficou imóvel como uma estátua segurando a mão da mãe infartada. Renata, que segurava a porta, arregalou os olhos em desespero e empalideceu. Dona Vera, misteriosamente curada de seu infarto gravíssimo, parou de ofegar. Arregalou o olho na direção da TV e levantou do tapete num salto de agilidade que um jovem de 20 anos invejaria. Ela apontou o dedo trêmulo para mim. Você hackeou essa câmera. Isso é montagem para me prejudicar. Ah, claro, a senhora virou atriz de deepfake na terceira idade, falei calmamente. Apontei para a porta escancarada. Vocês não queriam plateia? O
O pessoal do bairro inteiro ouviu a gravação de vocês combinando o golpe. Agora o infarto já pode acabar, certo? A vizinha que estava pendurada na grade deu um risinho cínico, disse: nossa, que vergonha, arranjou treta pra nada e foi embora. O circo ruiu sob a própria incompetência, mas o fundo do poço tinha porão. No final daquela mesma noite, eu abri meus e-mails e vi um alerta automático do meu banco principal, com o selo do Registrato Banco Central. Sua solicitação de empréstimo pessoal, crédito direto, no valor de R$ 80.000,00 foi pré-aprovada e aguarda confirmação final de liberação via token. Meu coração bateu na base da garganta. R$ 80 mil. Eu nunca tinha pedido um empréstimo daquele na minha vida. O e-commerce estava saudável, não precisava disso. Corri para o painel de segurança do aplicativo do banco e rastreei os acessos. Vi a aprovação feita por um dispositivo não reconhecido, cujo IP batia exatamente com o notebook do Bruno, que ainda possuía acesso antigo ao meu token bancário num programa que esqueci de revogar. Eles não iam só me esvaziar a conta e me deixar de maluca, eles iam tentar aplicar uma fraude monumental para jogar uma dívida astronômica de quase 100 mil nas minhas costas, limpar o dinheiro para a conta laranja do Diego, primo, quietinho, e sumir do mapa, inviabilizando qualquer partilha de bens justa e arruinando meu CNPJ. Não pensei duas vezes. Saí do quarto com o notebook na mão. Bruno estava na sala, bebendo um uísque no escuro, talvez bolando a próxima tática terrorista. Acendi, a luz não estalou. Joguei a tela do notebook virada para ele. Empréstimo de R$ 80 mil, Bruno? Tentando fraudar documento de crédito no meu nome usando o seu notebook. E um laranja para desviar a verba? Ele não tremeu. Deu um sorriso tão cínico, tão sombrio, que pela primeira vez eu tive nojo físico dele. Você quer expulsar a gente da nossa casa, Camila? Então paga a taxa de despejo. Arca com o BO. A burrice do malandro é a sua maior fraqueza. Ameaçar estelionato abertamente. Peguei meu celular e disquei o número da polícia. Enquanto a ligação chamava, eu avisei. Você acabou de confessar uma fraude bancária na minha cara. O seu joguinho idiota de mamãe e filhinho acabou de virar crime penal no Código Brasileiro, artigo 171. A casa caiu. Ele se assustou. Você vai ligar para a polícia, sua vadia? Desliga isso. E tentou avançar em mim para arrancar o telefone. Dona Vera desceu a escada, correndo de pijamas, sem fingir doença alguma. Se você mandar prender meu filho, eu quebro tua cara e você não sai daqui viva. Você tá mexendo com fogo. Travei a ligação do 190. Não ia chamar a viatura para um escândalo ali mesmo, arriscar me machucarem. Preferi ser cirúrgica. Avisei ao Bruno. Você não vai dormir esta noite, porque se tentar qualquer gracinha com o banco, às 6 da manhã meu advogado enfia um ofício no delegado de defraudações financeiras. Eu não blefo. Voltei pro quarto. Tranquei tudo na chave. Bloqueei 100% das transações nos meus bancos pelo aplicativo e abri um boletim de ocorrência eletrônico por fraude documental e tentativa de estelionato pelo portal da Polícia Civil do Estado de São Paulo, anexando os prints do IP da máquina dele. Eles queriam guerra pesada? Agora aguentem. No dia seguinte, ainda antes de eles se organizarem, recebi uma surpresa inusitada. A Sabrina, a moça das fotos no resort e ex-funcionária da empresa, me mandou uma DM pelo Instagram, cheia de dedos. Camila, sou eu, Sabrina. Queria pedir perdão. Fiquei sabendo que vocês voltaram e brigaram. Preciso muito te entregar um negócio, porque tô com muito medo do Bruno fazer o mesmo comigo. Marquei com ela na padaria perto de casa, onde havia câmeras e testemunhas. Ela chegou pálida, encolhida, chorando rios. Sentou na mesa e foi direta. Dona Camila, eu fui burra. Ele me vendeu o céu e a terra. Falou que vocês dormiam em camas separadas há 3 anos, que você controlava cada centavo e humilhava a mãe dele todos os dias,
que ele não via a hora de dar um basta e viver a vida comigo, e o barraco da viagem é dívida? Instiguei calmamente, dando um gole no meu café com leite. Sabrina tirou o celular do bolso e deu play num áudio de WhatsApp. A voz do Bruno discutindo com Dona Vera. Nítido e limpo. Mãe, fica calma. Eu já ajeitei com o Diego primo. Vamos pendurar um empréstimo gigante nas costas do CNPJ dela antes do divórcio sair. A gente tira ela da jogada asfixiada, pegamos a grana preta pro Diego lavar lá em Minas e eu assumo a casa na boa. Depois pego a Sabrina de vez pra vir morar aqui e fim de papo. E a voz da bondosa Dona Vera respondeu no áudio: faz logo isso. Acaba logo de vez com essa mulherzinha pedante e pega o dinheiro que já era nosso por direito. Quero ver ela botar banca agora. Fiquei em choque. Não era vingança pela viagem cancelada no resort. Era um golpe orquestrado, meticuloso. A viagem no Nordeste, a exclusão da passagem, tudo era para me pressionar a pedir o divórcio e gerar caos enquanto eles executavam a fraude do empréstimo. O tal do Diego não era um primo acomodado mascando chiclete, era o receptador da lavagem de dinheiro no golpe. Agradeci a Sabrina, fria como um cubo de gelo, pedi que ela enviasse tudo para o meu e-mail e fui direto para o escritório do meu advogado. 2 dias depois, no dia D, o 7º dia do prazo final que eu dei para saída deles, a Dona Vera resolveu fazer o grande finale. Convocou a trupe de irmãs, cunhados, primaiada, toda da família do Bruno para irem na casa. Ela queria forçar uma assembleia, intimidar, me colocar no banco dos réus da família. Às 3 da tarde, a casa estava lotada. Dona Vera reinava no sofá da sala, chorando horrores para os tios e avós que a nora terrível e endinheirada estava jogando a mãe de idosa de 70 anos e o filho honesto no meio da sarjeta sem pena. Nem dó. Todos os parentes me olhavam com fúria. A tia Maria gritou: você devia ter vergonha na cara, mulher não trata a família do marido feito bicho. Eu descia as escadas calmamente. Segurava uma pequena caixa de som Bluetooth, meu celular. E estava escoltada por 2 pessoas. Meu advogado e um oficial de justiça acompanhado de um policial civil em trajes à paisana, convidados para cumprir uma intimação e uma cautelar. A sala ficou muda quando os 2 homens de fora apareceram ao meu lado. Bruno, que estava encostado na parede, quase sujou as calças. Dona Vera regalou o óleo que saltou para fora. Diego tentou correr para os fundos, mas o policial interpelou com a mão na porta. Onde vai o rapaz aí? Olhei para a família inteira e aumentei o volume da caixinha de som no máximo. Bom, já que a Dona Vera gosta tanto de reuniões de família para esclarecer o caráter da nora, vamos colocar a pauta principal em dia. Dei o play no áudio do complô do empréstimo de 80 mil. A sala toda ouviu o Bruno planejando o roubo e a Dona Vera incentivando a lavagem de dinheiro pelo priminho Diego. A voz de ambos cortou a sala, revelando toda a farsa do coitadismo. O choque desmoronou os parentes. A mesma tia Maria que me xingou agora cobria a boca com as mãos, estarrecida. Um tio mais velho apontou o dedo pro Bruno. Você armou um golpe de estelionato na sua própria esposa para roubar a casa dela. Seu mau caráter, o policial civil sacou o mandado. Senhor Bruno e senhor Diego, temos intimações para vocês acompanharem até a delegacia para esclarecimentos sobre tentativa de estelionato, uso indevido de token bancário e falsidade ideológica. A senhora aqui pode vir amanhã, se as condições de saúde permitirem, ironizou, olhando para a milagrosa Dona Vera. Aquele era o golpe final. O castelo arrogante se desfez em areia e poeira. Bruno ajoelhou-se literalmente na frente da própria família e perante mim. Começou a chorar histericamente, implorando: Camila, não faz isso com a gente, pelo amor de Deus. A gente cancela o dinheiro, a gente vai embora numa boa. Não suja minha ficha criminal. Eu te dou o divórcio pacífico. Renata se afundou no sofá, chorando desesperada.
morta de medo de ir em cana. Dona Vera ficou muda. Nem o ar parecia entrar nos pulmões de tanto pavor. Encarei o Bruno do alto, inabalável. O prazo de 7 dias não foi um pedido. Foi uma ordem, Bruno. Vocês acharam que eu era ingênua demais para aguentar as humilhações de vocês. Só que esqueceram que quem limpa a bagunça sempre é quem conhece todos os podres da casa. Acenei para os tios assustados. Obrigada por virem ver o verdadeiro show, família. Podem ir para casa agora. E todos cabisbaixos e morrendo de vergonha, se retiraram de fininho. No fim daquele dia, até a última caixa de sapato de Dona Vera e as blusas nojentas de Renata estavam do lado de fora da porta. A polícia fez a oitiva do Bruno e do Diego. E o processo legal os estrangulou antes mesmo de o divórcio assinado acabar em cima da mesa. O esvaziamento da conta do Pix foi judicialmente travado no mesmo dia. Fechei a porta pesada da frente. Fiquei no meio daquela sala enorme. Tinha chamado um chaveiro de confiança para trocar absolutamente todos os miolos das fechaduras, colocar novas travas na portaria digital e trancar os portões. O barulho das chaves novas girando nas portas foi a música mais suave que eu vi na vida. Apaguei todas as luzes da casa, deixando apenas um abajur amarelado ligado. Parei em frente ao sofá vazio. O silêncio reinou absoluto. Mas dessa vez, ele não era o silêncio de quem teve que engolir o pranto escondido porque a sogra tratava igual lixo e o marido fazia vista grossa. Esse era o silêncio do alívio puro. Eu não termino essa história para me pagar de herói e dizer, façam como eu fiz. Ninguém deve buscar vingança gratuita. Eu apenas recuperei o ar que eles tentaram me roubar durante 5 anos. E aprendi, da forma mais dura, que não existe a menor possibilidade de uma mulher comprar a paz em um casamento em que todos ao redor estão tentando usar o sacrifício dela como escada. Eles quiseram transformar minha vida em um inferno, e a conta desse inferno veio com juros e correção monetária. E dessa vez eu fiz questão que o Pix do estrago não saísse da minha conta.